Vamos mergulhar hoje num dos momentos mais brutais e impactantes de 1984, o livro de George Orwell. É aquele capítulo em que o pequeno santuário de Winston e Julia, aquele mundo secreto que eles construíram, simplesmente desmorona. A gente vai analisar passo a passo como a esperança se transforma em traição e o que essa cena nos diz sobre a verdadeira face do poder. A cena toda começa numa calmaria que, francamente, chega a dar um arrepio. No quarto, que para Winston e Julia era o único lugar seguro no mundo, tá tocando uma canção popular. E a letra diz isso aí. Dizem que o tempo tudo cura. Que ironia, né? É quase como uma trilha sonora para uma ferida que a gente sabe que nunca vai cicatrizar. E que santuário, hein? Lá, em cima da lojinha de antiguidade do Sr. Sherrington, eles criaram um universo particular. Um lugar longe dos olhos, dos ouvidos, do controle do partido. Um espacinho para eles poderem ser, enfim, humanos. O que a gente vai ver agora são os últimos momentos de paz que eles tiveram ali. Olha só os detalhes. A Júlia tá com fome, o fogãozinho a querosene acabou, a música não para de tocar. São coisas tão banais, tão normais, que quase dão uma sensação de conforto. Mas é exatamente essa normalidade que faz o que vem a seguir ser tão chocante. Eles estão vivendo uma ilusão, sabe? Um teatrinho de vida comum. E é no meio dessa falsa tranquilidade que a mente do Winston começa a viajar. Ele vai até a janela e fica observando uma mulher da prole, uma mulher forte, sabe? Pendurando fraldas no quintal. Essa imagem, que parece tão simples, dispara uma das reflexões filosóficas mais centrais de toda a história. É aqui que vem a grande sacada do Winston. Para ele, a beleza da Julia é como a de uma rosa, linda, delicada, mas que uma hora murcha e acaba. Já a mulher proleta, ela é como uma fruta, sólida, fértil, feita para durar. E a conclusão dele é que essa força de continuar existindo é muito mais importante e até mais bonita do que uma beleza que passa. E essa reflexão se conecta perfeitamente com a principal mensagem que ele tirou do livro do Goldstein. O futuro? Bom, o futuro não pertence a rebeldes como ele e a Julia. Eles já estão condenados. O futuro, se existir algum, pertence às massas. Aquela gente que vive quase sem consciência do sistema, mas que é, de certa forma, imortal. Os proletas. Mas por que essa fé toda nos proletas? É porque eles são diferentes. Eles cantam, eles brigam, eles amam, eles têm filhos. Eles vivem de um jeito que o partido simplesmente não consegue apagar. Eles são como um grande reservatório de vida, de humanidade, que o sistema não consegue drenar. E Winston acredita que um dia essa força toda vai virar consciência e aí o mundo vira. Só que essa esperança no futuro dos outros não se aplica a eles. E aqui o clima da cena muda completamente, fica sombrio. Winston e Julia, eles sabem lá no fundo qual é o destino deles. Eles aceitam que a batalha pessoal deles já está perdida. Presta atenção na força dessa frase. Ele não diz nós seremos, ele diz nós somos, é no presente. Eles já se veem como fantasmas, como parte do passado. E a Julia, quase como num ritual, repete a frase. É como se eles estivessem selando um pacto, o pacto de que o fim deles chegou. E é nesse exato instante que o mundo deles se quebra em 1000 pedaços. Uma voz de ferro, fria e sem emoção, ecoa a frase deles. De repente, o que era uma confissão particular vira uma sentença pública. A calma, pulverizada. O santuário, enfim, se revela o que sempre foi, uma armadilha. Agora a história acelera, o clímax começa. O que toma conta dos dois é o puro terror, a paralisia. Tudo aquilo que eles achavam que era seguro, que era só deles, está prestes a ser invadido da forma mais violenta possível. Esse é o momento da grande virada. Aquele quadro antigo que decorava a parede e parecia tão inofensivo, simplesmente cai. E atrás dele está a teletela, o olho e o ouvido do partido, o tempo todo. Eles estavam ali, observando cada beijo, ouvindo cada sussurro. A traição é absoluta. A partir daí é o caos. Mas um caos organizado, metódico. A invasão da polícia das ideias é uma operação cirúrgica. O som de botas subindo a escada, a janela sendo estraçalhada. E, de repente, o quarto está lotado de homens de uniforme preto. O mundo deles não é mais deles, foi invadido.
E depois da invasão, o que sobra? O que sobra é a destruição dos símbolos. É o momento em que fica claro não só que eles foram traídos, mas que a rebelião deles, sozinhos, era incrivelmente frágil. Lembra daquele peso de papel de vidro com o coralzinho dentro? Aquilo era o símbolo do mundinho particular deles, de uma história que não podia ser alterada. Pois bem, um dos policiais pega o objeto e simplesmente o atira na lareira. Ele se espatifa. Fim do pequeno universo. E quando Winston vê aquele caco minúsculo de coral rolando pelo chão, a ficha cai. Uma ficha pesadíssima. Aquele mundo que parecia tão grande e seguro dentro do vidro era, na verdade, uma coisinha pequena, insignificante. Exatamente como a rebelião deles. A ilusão se quebra de vez. A violência, então, se torna física, direta. A Júlia leva um soco e é carregada para fora do quarto como se fosse um saco de batatas. É uma cena brutal, sem dignidade nenhuma. E essa é a última vez que Winston a vê daquele jeito. A última vez que ele vê a Júlia dele. A separação é total e definitiva. E para fechar, vem a traição final. O Sr. Sherrington, aquele velhinho simpático da loja, entra no quarto. Só que ele não é mais o mesmo. O corpo curvado agora está ereto. O cabelo branco é preto. Os óculos sumiram. E a voz amigável, é, na verdade, a voz fria e cortante da teletela. Ele era um deles, o tempo todo. E assim, a armadilha se fecha. A esperança pessoal do Winston, a história de amor dele, tudo isso foi destruído. Mas aquela outra esperança, a ideia de que os proletas um dia podem se levantar, essa ainda fica no ar. E nos deixa com a mesma pergunta que ficou com ele: se essa força das massas um dia vai virar consciência, quando isso vai acontecer? É uma pergunta que continua ecoando forte até hoje.